Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu nome é Kelly. Hoje eu vim aqui pra gente aprender mais uma aulinha de matemática, hoje com a regra de sinais, o jogo de sinais, né? Como a gente aprende na escola, como muitos professores nos ensinam dessa forma. Chamam regra, chamam jogo, tanto faz. Né? E a gente vai hoje aprender a adição e subtração, que ela é muito usada no nosso dia a dia, muito mesmo, né? Mas lá na escola a gente aprende essa regrinha, que é esse jogo, né, dos sinais. Como a gente está vendo aqui, tá aqui. Que o mais com mais, ele vai dar mais, né? Menos com menos dá menos. Lá a gente até aprende, na adição e subtração, sinais iguais, você vai somar e vai conservar o mesmo sinal. Então, se eu estou fazendo uma continha que lá ela é mais com mais, eu vou somar e o sinal vai ser mais. Uma continha que eu tenho menos com menos, eu vou somar também e vou conservar o sinal de menos. No mais com menos e menos com mais, ele é um pouquinho diferente. Eu vou subtrair, tanto em um como no outro, mas lá vai predominar o sinal onde estiver o valor maior. Como um exemplo, se eu tenho mais 10 e subtraio por menos 5, vai me dar 5, mas vai me dar 5 positivo, porque o 10 é maior, né? Então, eu vou conservar o sinal do maior. Já fazendo um outro caso, se eu tenho menos 6 e quero tirar mais 3, eu vou fazer uma subtração. 6 menos 3 vai me dar 3, mas vai me dar 3 negativo. Agora vamos entender o porquê que fica mais, o porquê que fica menos, né? A gente exemplificando para o nosso dia a dia, o mais com mais. O mais você vai entender que é um valor que você tem, né? E o menos você vai entender que é uma dívida que você tem. Então, se eu tenho uma dívida de 10, eu vou simbolizar ele como menos 10. E o valor que eu tenho para pagar essa dívida é de 20, então eu tenho mais 20. Então, se eu quero pagar essa dívida, então eu tenho que subtrair, né, do que eu tenho. E aí a gente subtrai e vai conservar o valor, o sinal do maior. Então, a regra é essa. Você vai entender aqui como valores que você tem. Então, eu tenho aqui um valor e tenho também um outro valor. Digamos que eu tenho aqui o meu salário e tenho uma renda extra. Então, no final, vai dar positivo porque eu vou somar valores que estão entrando para mim. Se eu tenho aqui uma dívida e aqui eu tenho uma outra dívida, então eu vou somar essas duas dívidas. Só que essas duas dívidas vai continuar ficando negativo para mim, né? Se aqui é o valor que eu tenho e esse valor é maior do que a minha dívida, então eu pago a minha dívida e continuo com um valor maior, né? Continuo com um sinal positivo, com um saldo positivo. Mas se eu tenho uma dívida e essa dívida, o valor dela é maior do que o valor que eu tenho para pagar, eu pago, mas eu fico devendo. Continuo devendo, né? Colocando isso em exemplos, vamos fazer aqui os nossos exemplos, né, de acordo com o que a gente acabou de aprender. Vou posicionar aqui direitinho para vocês. Aqui, o mais 2 com mais 2. Você vai, né, entender que eu tenho um valor de R$ 2 e mais R$ 2 entrou para mim. Então, vai totalizar 4 positivo, né? Então, esse sinal aqui, ele é opcional, né? A gente aprendeu isso também lá na escola. Que eu posso colocar esse mais ou não colocar, tanto nesse caso como nesse, eu vou entender que ele é positivo. No próximo exemplo, eu tenho mais 3 com mais 5. Então, também está me resultando um saldo positivo, né? Então, entrando valores para mim. Então, vai dar mais 8. Aqui no próximo exemplo, que é aquele joguinho dos sinais, que aqui a gente tem, né, que ter a sabedoria de ver quem é o maior e quem é o menor. E onde esse sinal está posicionado. Então, eu tenho mais 10 e tenho uma dívida de 2. Então, do meu saldo de 10, vai sair 2. Vai resultar 8, né? Só que esse 8, ele vai ser positivo ou negativo? Ele vai ser positivo, porque o meu saldo é maior.
Então, mesmo que eu pague 2, mas eu ainda fico com valor positivo. Aqui eu tenho uma dívida de 7. Se tem menos, está simbolizando uma dívida. Então, é algo que vai sair. Só que o valor que eu tenho é menor. Só tenho 4, né? Então, eu devo 7, mas eu só tenho 4 reais. Então, eu vou pagar esses 4, vou ficar devendo 3 e eu vou simbolizar com um sinal de menos, né? Então, eu tinha uma dívida de 7, mas eu só tinha 4 reais para ser pago. Paguei esses 4, ficou me devendo 3 ainda, né? Aqui eu tenho um saldo de 5 e devo 2. Então, o que que vai acontecer? Vou ficar com 3, né? Paguei a minha dívida de 2 e fiquei com 3 reais. Aqui eu tenho 6 reais e tenho uma dívida de 4. O que que vai acontecer? Vou ficar com saldo positivo de 2. Paguei os meus 4 e fiquei com 2 ainda. Aqui nesse exemplo, como tem parêntese, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer a reescrita desses valores. Reescrevendo, vai ficar dessa forma. Mais 7. Nesse parêntese, como existem 2 sinais, vamos fazer o jogo dos sinais e a gente aprendeu que mais com menos ele vai dar menos, né? Na regrinha. Então, aqui vai dar menos. A minha intenção aqui é tirar o parêntese. Então, mais com menos dá menos. Repito o valor. E repito aqui também o outro que tá fora do parêntese. Pronto. Aqui tá a minha continha. E aqui eu vou fazer agora a conta, né? Achar o resultado. Eu repito o 7, que ele é um valor positivo. Eu tenho 2 valores negativos. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 2 dívidas. Eu tenho 7 aqui para pagar, mas eu tenho uma dívida de 3 e tenho uma dívida de 15. Se eu tenho 2 dívidas, o que que eu faço? Eu vou somar essas minhas 2 dívidas. Vai dar quanto? Vai dar 18, não é isso? 18 e esse sinal vai ficar como? Vai ficar negativo, que são dívidas. Então, vai ficar menos 18. Pronto, continuo com os meus 7, mas agora eu tenho uma dívida de 18. Então, o que que eu faço? Eu faço essa subtração. Vou pagar vou pagar 7 reais, que é o que eu tenho, e vou ficar ainda devendo 11. Se eu tô devendo, o sinal é de menos, tá? Fazendo aqui o último exemplo. Aqui ele já tá sem um parêntese, né? A gente vai fazer direto. Eu tenho um saldo de 20 e tenho 2 dívidas. O negativo representa as minhas dívidas. Eu vou somar os valores que estão iguais. Eu repito aqui, só para ficar mais fácil o entendimento. E repito 20 e somo os 2 valores que estão negativos. Que 12 mais 8 vai dar 20, né? Eu tenho 2 dívidas. Tenho uma dívida de 12 e tenho uma dívida de 8. Então, eu somo as 2 dívidas e conservo o sinal. Então, eu tô devendo 20 agora. Então, o sinal tem que ser negativo. Então, eu tenho 20 e devo 20. Então, eu vou ficar agora com 0. Pronto, minha dívida foi quitada. Então, aqui dá para entender mais ou menos o porquê que mais com menos vai dar menos, que menos com menos, né, que eu acho que é a maior dúvida que gera na nossa cabeça, por que menos com menos, né, vai dar menos na adição e subtração, e quando a gente for mais para frente para estudar multiplicação e divisão, a gente vai ver que esse menos com menos ele já não vai dar menos, ele vai dar mais. Mas aqui deu para entender por que o menos com menos dá menos, assim como mais com mais também vai dar mais, né? Porque se a gente levar para esse exemplo em forma de valores, né, que todo sinal positivo são valores que eu tenho, sinais negativos são valores que eu estou devendo, fica mais fácil o entendimento. E aí a gente entende o porquê que aquele sinal vai ficar daquela forma, né? Que no caso do menos com menos vai dar menos, no caso do mais e o menos, aí vai depender do sinal estar em qual valor, se no valor maior ou no valor menor, né? Tenho aqui outros exemplos para a gente fazer também. Aqui são uns exemplos mais diferentes, né? Tava aqui enquadrando para vocês. Aqui na subtração,
Aqui eu tenho uma dívida de 12, mas eu tenho 2 sinais, né? Aqui, como tem esse parêntese, o que que eu vou fazer? Eu quero tirar ele desse parêntese. Aqui é o oposto do menos 6. Eu vou repetir aqui o menos 12. Quando a gente estiver fazendo a subtração, a gente pega aqui, ó. Quem é o oposto de menos 6? É o mais 6, né? Então, menos com menos vai dar mais. Menos 12 mais 6. Isso aqui vai ser igual a quanto? A menos 6. Por que que é menos 6? Porque eu devo 12 e só tenho um saldo de 6. Então, eu vou pagar apenas R$6 e vou ficar devendo 6. E o sinal negativo representando a minha dívida, ok? Nesse outro exemplo aqui, tenho uma dívida de 40 menos 10, né? O que que eu vou fazer? Vou fazer a reescrita. Menos 40. E o inverso do menos 10 é o mais 10, né? Quando a gente estiver fazendo essas subtrações e tiver parêntese, a gente sempre faz aqui. Quem é o oposto do menos 10? Aqui você entende como o oposto. Então, o oposto de menos 10 é mais 10. Menos 40, eu tenho uma dívida de 40, mas eu só tenho R$10. Eu vou ficar devendo 30. Paguei os 10, fiquei devendo 30. Então, o sinal é negativo. Pela regra, a gente também já entende que ele é negativo, porque a gente olha o quê? Sinal do maior. O maior aqui, né, o 40. Então, o sinal vai prevalecer o dele, então, negativo. Então, a gente tanto pode ir direto pela regra, ou a gente pode ir pelo exemplo que fica mais fácil, né? Essa aqui já é mais facinha. Aqui eu só faço a subtração direto, entendendo que aqui tem um sinal de mais. Quando não tem nada, a gente já sabe que ele é positivo. 15 menos 5 vai ficar 10 positivo, né? Que aqui eu tenho 15 e devo 5. Paguei os 5, fiquei com 10. Esse outro exemplo. Tenho uma dívida de 18, mas eu só tenho R$9. Então, eu pago os 9, fico devendo 9, né? 18 tira 9, fica 9. E o sinal negativo. Por quê? Porque eu paguei 9, mas eu ainda devo R$9 até completar os 18, que é o total da minha dívida. Então, fica menos 9, o menos simbolizando que eu tenho uma dívida a ser paga. Aqui é outro exemplo com parêntese. O que a gente vai fazer? Vamos repetir aqui o que está fora do parêntese e fazer aqui o oposto do menos 6. Quem é o oposto do menos 6? O mais 6. O oposto do menos 5 é o mais 5. Pronto, tiramos dos parênteses e agora vamos aqui resolver, né? Eu tenho a dívida de 36, mas eu tenho saldos de 6 e de 5. Então, vou aqui, repito aqui o que tá com sinal diferente. E aqui é uma soma, né? 6 e 5, 11. E somo que tá com valor igual, repito o sinal dele. Menos 36 com mais 11, aqui eu devo mais do que eu tenho. Então, vou diminuir aqui, pagando com o que eu tenho, que é 11, e vou ficar com 25. Só que esse 25, eu vou continuar devendo, não é? Então, ele vai ficar negativo, tá? Então, tá aí a explicação do jogo dos sinais, por que a gente utiliza esse jogo de sinais para fazer as contas do nosso dia a dia, que geralmente a gente não vai usar assim, né? No nosso dia a gente não vai pegar, menos 18 mais 9. A gente já vai direto. No exemplo, eu só tenho R$9 e estou devendo 18, então eu vou te pagar 9 e continuo te devendo 9. Mas, para a regra, tá aqui o porquê que a gente vai continuar colocando um sinal de menos ou porque a gente vai continuar ou porque a gente vai colocar um sinal de mais, tá? Então, qualquer dúvida é só mandar nos comentários. Se gostou da aula, se entendeu ou não entendeu, né? Mande aí pra gente suas sugestões, suas dúvidas e inscrevam-se no canal, deixem seu like, comentem e compartilhem com aquele amigo que também tem dúvida, tá bom? Um abraço.